vocês receberam na entrada da igreja o Salmo 22? Este Salmo 22 foi escrito por Davi muitos anos antes da crucificação de Jesus. Mas era uma profecia. É considerado e chamado como Salmo messiânico, porque Davi foi inspirado pelo Espírito Santo no momento em que escrevia este salmo, expressando a dor que mais tarde Jesus sentiria na cruz do Calvário. A oração que Jesus mais tarde viria a fazer enquanto estivesse ali às 6 horas que ele esteve crucificado na cruz em nosso favor. Amém? E eu queria que você, nesses dias, até o domingo, meditasse, lesse estas palavras. Foram as palavras de Jesus na cruz em nosso favor. Amém? E tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus sofreu para nossa salvação, foi de alguma forma, o diabo tentou de alguma forma impedir que isso acontecesse. Já quando Jesus nasceu, está escrito lá no Evangelho de Mateus capítulo 2, que Herodes ficou sabendo pelos magos que foram lá visitar Jesus, ele ficou sabendo que o rei dos judeus havia nascido, e o rei Herodes ficou preocupado. Que? Um rei? Aqui? Aonde eu estou governando? Não, não pode ser. E tentou de todas as formas matar Jesus ainda criança. Mas, como está escrito ali, um anjo apareceu para José em sonho e mandou que ele fugisse para o Egito, porque Herodes estava procurando matar a criança. Amém? Jesus se tornou adulto, começou o seu ministério, e o diabo tentou fazê-lo desistir já no início do seu ministério, lá na tentação do deserto. 3 vezes ele tentou Jesus que ele caísse em tentação, porque se ele pecasse, já não servia mais para o sacrifício, porque para que ele pudesse morrer por nós, tinha que viver uma vida sem pecados, para morrer pelos nossos pecados. Amém? E foi assim durante todo o ministério de Jesus. O diabo tentando de todas as formas impedir que ele cumprisse a sua missão, chegar na cruz sem pecado e morrer por quem? Por nós. Já quando estava perto de ser crucificado, quando ele estava explicando para os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu tenho que ir, porque lá eu serei preso, crucificado e ressuscitarei no 3º dia. Pedro chamou Jesus no canto e disse o que para ele? Não, Senhor, não faça isso, tenha compaixão de ti mesmo, não vá para a cruz. E o que é que Jesus respondeu para Pedro? Mas não foi com esse carinho todo não, com certeza. Foi um arreda Satanás, com muita seriedade, porque ele sabia que o diabo estava usando os sentimentos de Pedro para tentar convencer Jesus de não ir para onde? Para a cruz. O diabo não queria que Jesus fosse para onde? Para a cruz. Mas todas as tentativas do diabo de fazer com que Jesus não chegasse à cruz foram frustradas. Jesus chegou à cruz. Só que ele ainda não havia morrido, oferecido a vida dele. Então, mesmo lá na cruz, o diabo não desistiu. E aí no capítulo 27, versículo 33, fala do momento da crucificação. Capítulo 27, versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, por isso que é também chamado Calvário, vem deste nome, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber, porque era um costume, os romanos, um gesto de misericórdia, oferecer para as pessoas que eram condenadas à crucificação, uma mistura de algumas traduções diz vinho e fel, aqui diz vinagre e fel, mas era uma mistura que eles davam como um anestésico,
para que o crucificado, o condenado, não sentisse assim tantas dores, que o sofrimento, amenizava pelo menos um pouco do sofrimento deles. E Jesus, quando provou e viu que era um anestésico, não quis beber. Ele não quis diminuir a dor do seu sacrifício por nós. Amém? Então, versículo 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Lembra que eu falei para vocês do Salmo 22, escrito muitos anos antes da crucificação? Então, veja aí no versículo 18 do Salmo 22, onde a profecia dizia: reparte entre si as minhas vestes e lancem sorte sobre a minha roupa. Exatamente como se cumpriu quando Jesus estava crucificado. Amém? E continuando diz, versículo 36, e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Você já deve ter visto em alguma cruz uma tabuleta escrito INRI. Essas letras é uma abreviação da frase escrita em latim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque era costume que os soldados, quando uma pessoa era crucificada, eles colocavam uma tabuleta com a informação do porquê aquele condenado estava sendo crucificado. E a condenação de Jesus foi ele ser o quê? O Rei dos Judeus. E aí diz, versículo 38, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Esta foi a primeira tentativa do diabo de fazer Jesus descer da onde? Da cruz. As pessoas passavam ali, vendo ele crucificado, balançavam a cabeça e diziam: olha aí, você não disse que era poderoso para destruir o templo em 3 dias, reconstruí-lo? Então, desça da cruz. Tentando, através daquelas palavras, e se aproveitando da dor que Jesus estava a sentir, que ele desistisse e descesse da cruz. Mas não foi só essa tentativa. O que mais diz aí, versículo 41? E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Então agora o diabo não conseguiu com a multidão, usou quem? Os religiosos, dizendo através dos religiosos: você não salvou a muitos? Porque Jesus, lembra, cada milagre que ele fazia, ele dizia: filha, a tua fé salvou, filho, os teus pecados estão perdoados. E agora os religiosos dizendo para ele: salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo? E ainda, olha só a sagacidade do diabo: se você descer da cruz, nós vamos crer em você. Você não disse que é o Rei de Israel? Então desça da cruz e nós creremos, se você é o Rei de Israel. E Jesus desceu da cruz? Não, mas não parou por aí. O que mais está escrito? Versículo 43, confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Isso aqui ainda eram as palavras dos religiosos. E no versículo 44 diz: e o mesmo, ou seja, as mesmas palavras, lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados.
Então o diabo falou através da multidão: desça da cruz. Jesus não desceu. Mais tarde usou os religiosos: desça da cruz. E ele o quê? E não desceu. Agora só restavam os dois ladrões que estavam ao seu lado, uma à direita e outra à esquerda, para dizer para ele também o quê? Desça. Lá no Evangelho de Lucas, onde fala com mais detalhes da conversa dos salteadores, aquele que não se arrependeu, porque um mais tarde se arrependeu, o outro que não se arrependeu chegou a dizer assim: salva-te a ti e a nós também, né? Ou seja, desça da cruz e nos ajude também a descer. Jesus desceu? Não. 3 vezes ele ouviu dizerem para ele: desça da cruz, e ele não desceu. Por que ele não desceu? Ele não tinha poder para descer? Você acha que aquele que parou a tempestade, aquele que ressuscitou um morto de 4 dias, não tinha poder para fazer desaparecer aqueles cravos, desaparecer aquelas feridas e descer daquela cruz? Tinha ou não tinha poder para isso? Então por que ele não usou o poder para se livrar daquela dor? Por quê? Não é porque ele não podia descer, mas porque ele sabia que se ele descesse da cruz, todos nós estávamos perdidos. Foi por amor de cada um de nós que ele permaneceu naquela cruz. Difícil não era descer, difícil era ficar e permanecer na cruz. Agora, o que isso nos mostra? Hoje não é diferente. Quando você ouve a palavra de Deus e você ouve Jesus ensinando, com certeza você já deve ter ouvido alguma vez na igreja esta palavra de Jesus que dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você aprendeu quando chegou na igreja que para ser cristão de verdade, você tem que tomar a sua cruz. Assim como Jesus teve a cruz dele, cada um de nós também temos a nossa cruz para carregar. Então, ao chegar na igreja e ouvir isso, a primeira coisa que o mal vai fazer é o mesmo que fez com Jesus: tentar impedir você de chegar aonde? À cruz. Tentar impedir você de chegar a este nível de fé, de viver crucificado por Ele. Inclusive, lá no livro de Gálatas, você que quiser acompanhar aí comigo, capítulo 2, versículo 20, Paulo fala sobre isso, quando ele fala sobre a renúncia que nós temos que viver dia após dia. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Olha só, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então olhe para o pastor, por favor. Paulo mostra o que é ser um cristão de verdade, o que é ser um homem ou uma mulher de Deus de verdade. Não se trata de frequentar a igreja, não se trata apenas de conhecer a Bíblia, se trata de viver uma vida de renúncia, dia após dia, de tudo aquilo que você sabe que são coisas que não agradam a Deus. E quando você vive assim, carregando a sua cruz, como está escrito ali, cada dia, não é só hoje e amanhã não carregá-lo mais, não é você negar a si mesmo hoje e amanhã você fazer as suas próprias vontades em detrimento à vontade de Deus, não, é todos os dias. Quando você vive nesse nível de renúncia, de fé, de dedicação a Deus, você vive como Paulo, ele disse: eu estou o quê? Crucificado, a minha carne está crucificada com Jesus, assim como ele foi para a cruz por amor de mim, eu assumi estar na cruz também por amor a ele.
Assim como Jesus esteve 6 horas em agonia na cruz do Calvário, eu assumo viver todos os dias da minha vida agonizando a minha carne para fazer a vontade do meu Senhor, para viver em obediência à palavra de Deus. É evidente que é uma vida de renúncia, é uma vida de desprendimento das coisas mundanas, carnais que nos separam de Deus, mas ao mesmo tempo é uma vida prazerosa, porque, como Paulo disse aqui, ele não vive mais para ele, ele vive para quem? Para Jesus. E quando você vive para alguém que você ama, você faz com amor. Quando você, quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe? Quando você trabalha todos os dias para dar o que comer aos seus filhos, você fica lá o dia inteiro trabalhando, resmungando, dizendo, eu tenho que trabalhar para poder dar de comida para aqueles moleques que estão em casa. É assim? Bom, pelo menos não deve ser, é ou não é? O que é que você faz? Mesmo que eles não reconheçam o seu sacrifício por eles, você faz por amor. Você paga o preço porque você ama os seus filhos. Então, quando a gente ama Jesus de verdade, não é uma religião, quando a gente ama Jesus de verdade, a gente sacrifica com amor, com prazer. Então, quando você abre mão da vida de vícios, quando você abre mão da vida de mentira, quando você tem uma mágoa e você sabe que tem que perdoar, e você abre mão daquela mágoa, você diz, fulano não merece ser perdoado, mas eu vou perdoar ele porque eu amo Jesus, e Jesus quer que eu perdoe. Então, quando você faz isso, você está como? Crucificado com Jesus. Não é mais a sua vontade, é a vontade de quem? Dele que prevalece. Amém? Percebe sim ou não? Mas o que é que fizeram quando Jesus estava crucificado? O que é que disseram para ele? Já esqueceram? 3 vezes: desça da cruz. Então, nós temos aqui 2 tipos de pessoas nessa reunião. Aqueles que ainda não foram crucificados. Quando eu falo crucificado, fica tranquilo, eu estou me referindo a viver uma vida de quê? De renúncia. Então há pessoas que estão aqui, e quem não é sabe o que eu estou a dizer, não decidiu ainda ir para a cruz, ama Jesus, mas não o suficiente para abrir mão do pecado, para viver uma vida na presença dele, para ter que perdoar, para ter que amar o seu próximo como a si mesmo, para ter um compromisso com a sua vida espiritual. Não, ela quer ir à igreja quando quiser, ela quer fazer apenas o que o seu coração pedir. Então essas pessoas ainda não estão crucificadas. Então a única coisa que o mal vai fazer é tentar, de todas as formas, impedir que um dia ela tome essa decisão. Mas há outros aqui, e talvez a maioria dos que estão aqui hoje, já estão crucificados, alguns até há muitos anos, vivendo uma vida de renúncia, de sacrifício, de desprendimento. Mas isso não significa que o diabo não vai tentar todos os dias dizer para você o quê? Desça da cruz, desça da cruz. E quando é que você desce da cruz? Quando você está vivendo uma vida de renúncia, de sacrifício, e você olha para as lutas, olha para as tentações e diz o seguinte: quer saber? Chega, não quero mais. Você tira os cravos, tira os espinhos e desce da cruz para viver a sua própria vida. E há quem um dia tenha feito isso, se afastado, largado a vida de renúncia, e tenha até dito assim: que alívio. Com certeza você já conheceu alguém que saiu da igreja, que se afastou da fé, e um dia chegou em você dizendo assim: olha, agora eu me sinto à vontade, eu estou me sentindo livre, não tenho mais ninguém para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixo de fazer, agora eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero, eu estou me sentindo livre. Realmente, porque ela desceu da onde? Porque ela quis descer da cruz. Amém? Mas mesmo essa pessoa que alguma vez possa ter tido essa atitude, ainda há chance dela dizer o seguinte: eu vou voltar para a cruz, porque eu desci da cruz, mas a minha vida aqui embaixo não está
sendo fácil. Eu faço a minha vontade, vivo do jeito que eu quero, mas não sou feliz. Eu era mais feliz quando eu estava lá na cruz com Jesus, vivendo, sacrificando por Ele. Amém? Então, se você está aqui e você deseja, no dia da Sexta-feira Santa, crucificar sua carne, assumir Jesus como seu Senhor e Salvador, tomando a sua cruz e viver uma vida verdadeiramente de cristão, assumindo o seu compromisso com Ele, não só enquanto está dentro da igreja, mas aonde você for, inclusive quando você está sozinho, vigiando os seus pensamentos, controlando a carne para não fazer o que desagrada a Deus. Então você vai fazer esta oração comigo agora e você vai dizer: Senhor, eu aproveito este dia que o Senhor subiu na cruz para eu fazer o mesmo pelo Senhor. Eu assumo também subir na cruz hoje pelo Senhor e viver todos os dias da minha vida crucificado, como Paulo disse, não viver mais eu, mas o Senhor viver em mim. Amém? E se você já está crucificado, se você já tomou essa decisão e tem vivido carregando a sua cruz dia após dia, você vai fazer esta oração dizendo: Senhor, ainda que o diabo grite, se desespere dizendo: desça da cruz, vai viver sua vida, faz o que você quer. Então, os pastores estão controlando você, essa religião, essa igreja, e que não sei mais o que, desce da cruz. Você vai dizer para o Senhor Jesus: o diabo pode dizer e me oferecer o que quiser, mas eu não vou, porque o Senhor não desceu por amor de mim. Amém? E digo mais, olha para mim por favor, e se tem alguém aqui que você desceu da cruz, mas você reconhece que não tem mais vivido a vida de renúncia que você um dia viveu, e o Espírito Santo está tocando em você, você pode voltar para a cruz agora e dizer: nunca mais eu vou descer de novo. Amém? Fiquem de pé então, por favor.